Esse vídeo faz parte do projeto de extensão da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Unidade Básica de Saúde da Família Nova Lima. E hoje vamos falar sobre a importância do autocuidado no tratamento da hipertensão arterial. Mas o que é o autocuidado? O autocuidado se refere à prática de atividades executadas pelos indivíduos em seu próprio benefício para a manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. O controle da hipertensão arterial está intimamente ligado a mudanças de hábitos de vida, alimentação adequada, prática regular de exercícios físicos, abandono do tabagismo, controle da obesidade, do estresse, consumo restrito de sal e bebidas alcoólicas. Essas estratégias se referem a atividades de autocuidado e elas devem ser alvo das ações de equipe de saúde e precisam ser realizadas pelas pessoas portadoras de hipertensão para o ideal controle da pressão arterial. E por que é tão difícil para muitas pessoas praticar o autocuidado? Isso se dá porque há uma carência de informações e orientações sobre as características da hipertensão e desconhecimento sobre as suas consequências, levando muitos pacientes a não realizarem o autocuidado e não utilizarem o tratamento medicamentoso corretamente. Porém, é importante saber que o tratamento da hipertensão é mais do que tomar remédios e requer mudanças no estilo de vida. Isso significa que para muitas pessoas há uma dificuldade, uma resistência para mudanças de hábitos. É relevante lembrar também que a hipertensão, na maioria das vezes, é assintomática e não interfere na realização de atividades da vida diária. Ou seja, o fato de terem hipertensão e continuarem a realizar as atividades diárias não as leva a se considerarem doentes. Isso pode dificultar a adesão ao tratamento para a hipertensão, tanto medicamentoso como para mudanças de hábitos, e interferir na busca de atendimento especializado para o controle da doença. Um pensamento muito frequente das pessoas com hipertensão é o seguinte: com os medicamentos minha pressão está normal, então não sou mais hipertenso, certo? Errado! A hipertensão arterial é uma doença crônica, silenciosa, não tem cura, cada vez mais frequente entre a população, seja por questão genética, alimentos consumidos sem controle, falta de exercício físico, tabagismo ou alcoolismo. A hipertensão pode lesionar vasos sanguíneos em todo o corpo, principalmente nos órgãos-alvo, como coração, olhos, cérebro e rins. Em consequência disso, a hipertensão é a porta de entrada para o desenvolvimento de outras doenças, como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica. Outro questionamento importante é como a hipertensão se relaciona com a doença renal crônica. A doença renal crônica é a perda lenta, progressiva e irreversível da função renal. Com a lesão nos vasos sanguíneos, a taxa de filtração fica diminuída e os rins ficam incapazes de realizar suas funções corretamente, havendo acúmulo de resíduos no sangue. Os principais grupos de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica são pacientes portadores de hipertensão arterial, diabetes mellitus, idosos e indivíduos que possuem casos de nefropatia na família. Dessa forma, é necessária uma avaliação anual com exames de urina como conduta inicial para prevenção e diagnóstico precoce da doença renal crônica em pacientes pertencentes ao grupo de risco. Então, como realizar o autocuidado e ser ativo no tratamento? A abordagem da equipe interdisciplinar é indispensável para observar e compreender a visão do indivíduo sobre a hipertensão arterial e atuar no suporte educacional dessa pessoa para a realização do autocuidado. Aliar a terapia medicamentosa aos grupos educativos é a melhor forma de transmissão de conhecimento referente aos cuidados que se deve ter a respeito da sua saúde, auxiliando no interesse, motivação e engajamento. A prática de exercícios físicos e uma boa alimentação são as duas principais práticas que são essenciais para o equilíbrio dos níveis pressóricos. Os exercícios aeróbicos produzem no corpo humano a médio e longo prazo a redução da pressão arterial da pessoa com hipertensão,
aumento da vasodilatação, do oxigênio, da condição física, diminuição do mau colesterol e aumento do bom colesterol, aumento da queima de calorias e diminuição do peso. Esses benefícios valem para todas as faixas etárias, além do mais, ajudam no controle mesmo sem ocorrer qualquer perda de peso. Antes de começar, é necessário fazer uma avaliação médica e não parar de tomar a medicação sem a devida orientação. A intensidade do exercício não pode ser muito alta e 20 a 30 minutos diários são suficientes. Com relação à alimentação, é indispensável um consumo equilibrado do sal, evitar grandes quantidades de cafeína, não ingerir temperos prontos, produtos em conserva, nem alimentos gordurosos, que podem gerar placas de gordura e impedir o fluxo adequado do sangue, aumentando a pressão arterial. Em pacientes com doença renal crônica já instalada, deve-se atentar ainda para a restrição no consumo de proteína, pois esta é degradada em compostos que, devido à insuficiência renal, acabam se acumulando no sangue, como a ureia, por exemplo. Para auxiliar o aumento da adesão do paciente no novo plano alimentar, há alguns pontos importantes, como considerar as preferências alimentares, horários e condições socioeconômicas, conscientizar do objetivo do plano alimentar proposto, para que o paciente possa saber o motivo e importância das restrições e ter motivação no tratamento. E, por fim, como a família pode ajudar nesse processo? A participação dos membros familiares auxilia nas mudanças de hábitos e pode ser considerada como sistema de apoio para o indivíduo com hipertensão. Ela é um agente ativo no processo de cuidado e que pode interferir positivamente no controle dos níveis pressóricos do familiar com hipertensão. Esta assume a responsabilidade pela saúde de seus membros e, por isso, ela deve ser ouvida em suas dúvidas, sua opinião deve ser relevada e sua participação incentivada em todo o processo profissional do cuidado. Ao analisarmos tudo isso, podemos concluir que o autocuidado é um trabalho em conjunto que engloba a equipe de saúde, o indivíduo hipertenso e sua família. Essas atividades de autocuidado podem ser realizadas juntamente com o tratamento medicamentoso, visando melhorar os índices pressóricos, estimular uma maior autonomia no tratamento e uma melhor qualidade de vida.